Opa, boa tarde, Patrícia. Tudo bom? Tudo bem, Thales, e vocês? Tudo certo também, graças a Deus. Que Como foi a semana? foi tudo bem, um pouquinho caótica, né? Nesse início de semana, a gente começou já com pedido de impeachment de ministro do STF, então já começou com emoções total. Claro, a gente está vendo aí o Congresso, apesar de essa semana é nosso esforço, né? Aqui nessa semana aqui no Congresso Nacional, vários debates. Bom, Patrícia, vamos dar início à nossa live. Vamos Bom, lá. nosso intuito aqui é que nós demos uma perspectiva política dos projetos de lei que estão sendo debatidos no Congresso Nacional acerca do agronegócio. Você gostaria de introduzir? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo trabalho que a gente fez em conjunto, né, Thales? Foi muito bom nós unirmos as forças do ranking dos políticos e com a sociedade rural, e especialmente com a nossa percepção de a importância de nós termos uma colaboração em conjunta com os setores produtivos em prol de um Brasil que nós acreditamos que deve ser mais próspero, né? Então, quando a gente pensa no sonho grande do Brasil, eu tenho certeza que você, eu, todos nós que estamos aqui, pensamos em uma nação que poderia ser muito maior do que já é. Se a gente tem um agronegócio que desponta em competitividade, em produtividade, né, em relação à resiliência dos produtores, em relação ao aperfeiçoamento da tecnologia, do esforço humano, do capital humano propriamente dito. Por outro lado, nós temos alguns entraves que nos preocupam como setor produtivo e devem nos preocupar como país, né? Então, acho que o nosso material e a nossa live aqui vai falar um pouquinho disso, né? No que a gente denomina tecnicamente de custos de transação, custos de oportunidade. E aí, eu acho que a gente vai conseguir falar um pouco sobre o setor, trazer a nossa percepção setorial e podermos, claro, discutir com vocês e com todo o público que aqui está. Então, em primeiro lugar, é agradecer e estou aqui à disposição e a postos. Nós que agradecemos. Bom, para as pessoas que estão nos acompanhando, nós fizemos um trabalho em conjunto, mapeando os principais eixos, com os principais projetos que estão sendo discutidos no Congresso Nacional. E aí nós fizemos em 6 vertentes, em 6 eixos, e abordamos os principais projetos, quais são a tendência deles, o impacto que eles têm no agronegócio. A gente também fez um mini perfil, digamos assim, do ministro, né, da Agricultura, ele que vem sofrendo diversas críticas, tanto da base quanto da oposição, do governo. Então, assim, acho que um trabalho bem completo que nós fizemos, creio que isso dará um norte para os stakeholders do setor e cremos que iremos avançar em algumas dessas pautas, pelo menos eu espero, que são, algumas delas são positivas para o setor, mas outras também são negativas, né? Com certeza. Várias delas já eram preocupações no início do ano, se agravaram, algumas delas mudaram o foco, né? A gente começou o ano com alguns projetos de lei que eram mais preocupantes e que a gente conseguiu ter uma aprovação com articulação, principalmente da Frente Parlamentar Agropecuária, FPA, e mudou um pouquinho o cenário nesses últimos meses e fica a expectativa também para as eleições municipais em relação ao setor. Com certeza, com certeza. E aí, Patrícia, falando assim um pouquinho dos stakeholders, né, daqueles principais atores dentro do Congresso Nacional, assim, dos que nós mapeamos o Pedro Lupion, o Evair, a Ana Paula Leão, o Rodolfo Nogueira, o Arnaldo Jardim, o Zuco e a própria Carol de Tone. Dentre eles, assim, qual que você acha que está tendo o maior destaque para o setor do agropecuário? Olha, eu acho que pela própria função do presidente Pedro Lupion, ele tem um papel de protagonismo, um papel de liderança que ele exerce muitíssimo bem. Basta nós percebermos, inclusive, como foi a sessão de avaliação dos vetos do Congresso Nacional que nós tivemos recentemente, né? As duas últimas, digamos assim, a gente percebe uma percepção muito uniforme entre a bancada do agro, e isso se deve também pela articulação política e pela própria competência técnica do Pedro Lupion. Então, acredito que pelo próprio cargo dele a gente tem isso em evidência, né? Se a gente for pensar em relação ainda à FPA propriamente dita, o Arnaldo Jardim ele tem um protagonismo muito grande quando nós pensamos em articular com o setor industrial, com o setor energético e trazer, digamos, um denominador em comum junto ao agro para que nós pudéssemos também avançar, por exemplo, em combustível do futuro, hidrogênio verde.
Então, eu acho que também ele é um dos principais expoentes do setor por esse papel de conciliador e de vinculação pela experiência, mas também pela técnica e pela articulação que ele tem, pela competência como um todo. A Carol de Tone, para nós, ela também ocupa um papel de muito destaque por conta da presidência da CCJ da Câmara. Para quem ainda não está tão habituado a essas siglas, né, como a gente, né, Thales? Traduzindo aqui, fazendo um parênteses, é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Lá, praticamente todos os projetos passam por lá, né? Porque a gente precisa ter essa avaliação da constitucionalidade do projeto e também da legalidade dele, né? Então, é um juridiquês que a gente traz para o ambiente político e legislativo, e o papel dela é trazer as pautas do setor produtivo para serem discutidas dentro das sessões da CCJ. Então, o papel desse presidente de comissão, presidente de qualquer temática relativa à comissão, a algo específico que a gente vai discutir dentro do Congresso, dentro da Câmara ou dentro do Senado, é quem tem o poder, entre aspas, né, a possibilidade de pautar os temas prioritários daquela comissão, obviamente não garantindo que eles vão ser aprovados ou não, mas garantindo que eles sejam discutidos. E isso, para nós, é um ganho muito grande, porque nós tivemos acontecimentos no passado, não no passado recente, mas diante do histórico que nós temos no Brasil, em que era muito difícil pautar temas da agricultura e da pecuária por conta da resistência ideológica de alguns partidos que tinham, à época, a presidência, né? E aí também falando dos demais, a minha impressão pessoal, aqui falando tudo como Patrícia, né, digamos assim, como pessoa que vê o setor de dentro, o Luciano Zucco, ele tem um protagonismo muito grande em relação à segurança no campo, então ele capitaneou toda a temática, e aí também dentro da FPA ele inaugurou a Frente Parlamentar Invasão Zero. Para nós, obviamente, é um tema 01, digamos, de prioridade por conta de segurança jurídica e de invasão de terras. Nós tivemos, infelizmente, um aumento muito grande das invasões durante esse ano de 2024. Se a gente não tem segurança jurídica para a propriedade, o produtor ele não consegue investir, ele não tem a segurança e a previsibilidade necessária para a produção dele acontecer, e a gente acaba impactando isso diretamente em preços, em formas de custeio, formas de exportação desse produto, abastecimento do mercado interno. Então, a importância do Luciano Zucco como esse ponto de discussão e de debate assim, certo, garantido contra as invasões é um ponto de grande destaque também. Eu vejo que, como todos esses deputados, esses parlamentares, eles são complementares em cada uma das suas respectivas áreas. Se eu puder comentar um pouquinho também, o Rodolfo Nogueira, ele entra nesse papel muito próximo do Zucco, em relação às invasões zero também, ele vem representando o Estado que vem despontando bastante no agronegócio, quando a gente pensa em café, por exemplo, né? Perdão, eu falei do Espírito Santo, eu coloquei o Evair aqui como Rodolfo Nogueira, perdão, me desculpa. Não. Mas vamos focar aqui no Santo, voltando aqui. O Evair, ele tem esse papel de protagonismo também em relação à invasão, como o próprio Rodolfo, né? Mas o Evair, ele preside uma comissão, que é a Comissão de Agricultura, dentro da Câmara dos Deputados. Nós conseguimos essa eleição e a vitória dele recentemente, agora no final do primeiro semestre, início do segundo. Ele vem demonstrando a capacidade dele de interlocução com o setor e com os outros estados que são protagonistas dentro da produção agropecuária. Então, ele coloca o Espírito Santo também como um ponto de debate, como um ponto de possibilidade de trazer o agro com a ênfase necessária, principalmente pela questão do café que eu falei anteriormente. O Rodolfo Nogueira, por ele ser de um estado próprio do agro, né, que é o Mato Grosso do Sul, ele tem já isso na veia, digamos assim, então, muito semelhante ao Luciano Zucco, ele traz essa pauta da garantia da segurança jurídica e do direito de propriedade, então acho que eles fazem um trio muito positivo quando a gente pensa em deputados em destaque dessa nova geração, entre aspas, de parlamentares da Frente Parlamentar Agropecuária, da FPA. E a Ana Paula Leão, ela de Minas, já tem um setor tradicional, que é o setor leiteiro. Recentemente, a gente também já resgatou alguns projetos que lidam com a diminuição da taxação dos produtores de leite. Então, isso foi um debate que se iniciou nos estados já há alguns anos, foi levado para âmbito federal também, e ela capitaneou isso lá dentro da Câmara dos Deputados, isso foi muito positivo para nós. Quando a gente pensa no setor leiteiro, a gente geralmente tem pequenos e médios produtores, então, em regra, são aqueles produtores que são aqueles
que estão mais próximos de nós, seja na família, seja no nosso dia a dia profissional, e são pessoas que precisam realmente do amparo institucional e legislativo para garantir melhores linhas de crédito, melhores condições para que eles possam investir nos próprios negócios. E aí isso deu resultado pela atuação da Ana Paula Leão, inclusive ficam meus parabéns aqui, principalmente para os estados que têm esse protagonismo no setor. E aí a gente pode pensar em Minas, Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, todos aqueles que produzem leite. Paraná também tem um grande destaque. E eu acho que, como eu comentei anteriormente, cada um deles tem um ponto de destaque dentro do nosso setor e eles complementam essa atuação da macropercepção do agro. Então, acho que as principais preocupações que nós temos como setor produtivo seriam, em primeiro lugar, segurança jurídica e direito de propriedade. Todos eles falam uniformemente desse tema, né? Então, a gente pode perguntar para o Pedro Lupion ou para a Carol de Tone, eles dividem as mesmas percepções como setor produtivo. Segundo ponto de preocupação, acesso a crédito. Se a gente perguntar para Ana Paula Leão e se a gente for perguntar para o Evair, por exemplo, eles têm a mesma preocupação dos gargalos do setor produtivo, de linhas de crédito, de taxas de juros. Terceiro ponto, que é o investimento e o incentivo econômico ou institucional no setor. E se a gente perguntar, por exemplo, para o Arnaldo Jardim e para o Zuco, eles vão ter a mesma percepção do que a gente precisa fazer. Então, acho que a gente conseguiu encontrar excelentes nomes para levar o tema do agro para dentro do Congresso. Perfeito. Eu também eu vejo dessa mesma forma, acho que são os principais mesmo, eles atuam bastante no setor do agro. E aí você falou do direito de propriedade, aí para o pessoal saber que está nos acompanhando. Esse estudo ele será divulgado por nós no ranking e também pela SRB. E aí você falou de propriedade e é um dos nossos eixos, né, que a gente trabalhou junto para sabermos quais são os principais projetos. E assim, eu acho que creio que seria hoje dentro do agro a aquisição de terras para os estrangeiros e além disso o marco temporal. E acho que são os dois principais temas hoje que o agro vê com mais, vamos dizer assim, um olhar mais atento, né, em relação a isso. Sim, com certeza. O tema do marco temporal é ainda mais importante porque ele fala sobre você ter a sua titularidade da propriedade ou não, se ela tem algum envolvimento com a demarcação indígena. E mais do que a questão indígena, a gente também tem a questão quilombola. Então, provavelmente, o marco temporal de terras indígenas ele vai ser o semelhante que vai ser utilizado para terras quilombolas. Então, é muito importante que a gente tenha essa percepção da importância de realmente defendermos o que está na Constituição Federal, porque se você não tem essa segurança em relação à sua titularidade, é a mesma coisa da gente pensar numa aquisição de um imóvel urbano, né? A gente não vai fazer benfeitorias naquilo. Talvez você pense que é algo temporário, que você pode sair de lá em qualquer momento. É algo lógico quando a gente pensa na racionalidade econômica, institucional, empresarial, que quando você garante a propriedade, isso também envolve regularização fundiária, né? A gente poder proporcionar o acesso à documentação daquela terra que uma família, por exemplo, produz há 100 anos e ainda não tem aquele documento. Isso acontece muito no Pará, no norte do país. É claro que a gente não vai ter um investimento semelhante se a gente tivesse aquela terra em nome daquela família, daquela produção específica, né? Nós tivemos um momento do INCRA em que ele titularizou mais de 44 mil propriedades. Isso trouxe um investimento para o setor produtivo muito grande, porque como ele é uma cascata, né? Então, se a gente não tem essa segurança para o produtor, quando ele vai pedir crédito no banco, nas instituições financeiras, o risco dele vai lá em cima, porque o banco não tem como nem ter um acesso a uma garantia real, que é o caso a hipoteca, por exemplo, de uma propriedade. Então, é importante que a gente entenda esses impactos financeiros também, não só legislativos, né, não só ideológicos, não só aqueles que passam na TV, mas também em relação aos nossos custos de produção. E a aquisição de terras por estrangeiros é uma pauta que a sociedade rural brasileira já vem fomentando há alguns anos. Ele, inclusive, é um tema que foi judicializado para o STF, exatamente como no caso do marco temporal das terras indígenas. E o objetivo não é que nós relativizemos a propriedade privada no Brasil para o estrangeiro, mas, pelo contrário, a gente tem uma propriedade privada por um brasileiro que um investidor estrangeiro, por exemplo, uma pessoa da Europa, dos Estados Unidos, do Oriente Médio, possa investir via empresa dentro de uma propriedade. Então, por exemplo, se
desenvolver... Desculpa, perdão. Não, fazer uma espécie de concessão, se eu não me engano, acho que isso está no projeto. Isso, exatamente. Posso, por exemplo, a gente quer abastecer o mercado halal de frango em uma região do Oriente Médio. Existe uma empresa que tem um capital disponível para investir em uma gama de produtores XYZ no estado A, por exemplo. Então, que tem essa possibilidade regulamentada por lei dentro dos controles legislativos e dentro dos controles contratuais devidos e cartorários, a gente possa ter isso bem delimitado no Brasil. O que acontece hoje? Obviamente, o investimento não para, o dinheiro não espera a gente na legislação, né? O dinheiro vem de toda forma, mas ele pode vir, ele vai escorrendo de outras maneiras. Ou se constitui uma empresa no Brasil, ou vem um brasileiro que também adquire parte desse fundo. Mas o objetivo é realmente fomentar o crédito privado dentro do agro. Perfeito. Eu acho que, assim, se não me engano, acho que também a última ação do Marco também, do Marco Legal, ele começou o processo de julgamento dele na semana passada ou retrasada, não, se não me engano, né? Não, ele, na verdade, ele vem caminhando há algum tempo, viu, Thales? Mas o que começou foi a audiência de conciliação. Isso. Então, o ministro Gilmar Mendes, que é quem está com o processo, ele definiu para que pudéssemos chegar a uma solução pacífica, digamos assim, dentro da sociedade civil, sem rivalização entre setor agro e indígenas, por exemplo, pudessem sentar todos juntos e junto a ele, claro, e pudessem trazer os seus pontos de debate para que cheguem a um denominador em comum. Então, a gente já teve 2 audiências de conciliação. O setor produtivo ele vem sendo representado pela CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, e mais recentemente, nessa última sessão, infelizmente, a representação dos indígenas decidiu sair da conciliação, mas o ministro Gilmar Mendes já indicou que isso não vai interromper os trabalhos. Então, a gente tem a expectativa de que até dezembro a gente tenha essas audiências vinculadas ao processo do marco temporal no STF. E aí, entrando também agora, acho que a gente conseguiu explicar bem aqui para o pessoal que está nos acompanhando, entrando agora também no nosso segundo eixo de economia e tributação, creio que o que mais tem se falado no setor do agro é a questão da regulamentação da reforma tributária, né? Acho que é o que mais impacta não só o setor do agro, mas assim a economia do país de uma forma geral. O que vocês estão vendo aí no agro, essa regulamentação? Com qual olhar vocês estão vendo? Perfeito. Realmente, o que mais preocupa a gente é a tributação, não só para o produtor, mas para o consumidor final. Quanto maior fica o preço, obviamente, menor tem a aquisição daquele produto que o produtor vende, né? Então, é uma via de mão dupla, digamos assim. Em relação à reforma tributária, é um ponto de preocupação da nossa parte. Obviamente, não tem como falar que não é. É muito instável essa percepção, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal. Ambas as casas têm uma percepção diferente sobre o que deveria ter acontecido dentro do projeto da reforma tributária. Mas a gente vem acompanhando isso diariamente, exatamente como o ranking dos políticos vem fazendo. E o ponto de destaque que a gente traz é a possibilidade da cesta básica da carne estar na cesta básica, né? É importante que a gente só destaque um ponto. O executivo, quando encaminhou a proposta de regulamentação da reforma, não incluía a carne na cesta básica. Então, essa foi uma vitória da Frente Parlamentar de Agricultura e Pecuária, da FPA, pela pressão e pela articulação que o próprio setor fez diante dos demais parlamentares na Câmara dos Deputados. Então, realmente, essa foi uma conquista que foi muito custosa, quando eu digo em relação a trabalho. A gente trabalhou bastante para que isso acontecesse, e graças a Deus deu certo. E mais a gente corre o risco de ser retirada agora nas próximas votações da regulamentação. Então, esse é um ponto de extrema preocupação da nossa parte. Proteína animal é uma das principais culturas produtivas que a gente tem no Brasil, é uma das principais de exportação. E no mercado bovino, 70% do que é produzido no Brasil fica no mercado interno. Então, se a gente não colocar a carne na cesta básica, os impostos do IS, CBS vão aumentar muito. A gente pode ter uma segregação do consumo de carne de acordo com o aspecto financeiro de cada família. Isso seria muito ruim para o Brasil. A gente poderia viver uma crise de abastecimento com excesso de oferta e pessoas que não conseguem comprar, que sejam de classe C e D, por exemplo. Sim. Então, mas não só em relação à carne, esse é o highlight, né? Digamos assim, é o ponto vermelho, assim. Mas em relação à regulamentação, seria a gente também garantir o avanço que nós tivemos da diminuição dos tributos quanto aos insumos agropecuários.
E aí os insumos eu falo sobre tudo, seja a ração do boi para quem produz, por exemplo, gado de corte, seja para os fertilizantes para quem produz soja, para quem produz milho, para quem produz agricultura familiar também. Então é importante lembrar que fertilizantes não é só para o grande produtor, é para o pequeno, médio e grande. E obviamente a gente poder garantir isso diminui os custos lá na ponta para o consumidor final, que é a gente que vai lá no supermercado fazer as compras, né? Então, é só essa questão de Câmara e Senado que nos preocupa. E aí eu já vou puxar o gancho do pequeno produtor, porque o pequeno produtor ele não tem dia para trabalhar, né? Exato. O setor do agro ele é muito dinâmico. Então a gente pode trabalhar na segunda, pode não trabalhar na terça, mas pode trabalhar no sábado e no domingo, porque depende do tempo, das condições de clima e temperatura e tal. E aí eu vou entrar no nosso terceiro eixo, que é o eixo da legislação trabalhista. Eu acho que hoje também não só o agro novamente está sendo impactado, mas também o setor da cadeia produtiva em geral, que é os trabalhos, né, de domingos e feriados, essa portaria do Ministério do Trabalho, que já vem sendo debatido desde o ano passado. Acho que dentro da perspectiva, né, acho que trabalho dos domingos e feriados e a questão do produtor de safra, né, o trabalhador rural de safra, com contrato de safra, no caso, são, acho que, os temas mais quentes dentro do agro, né? Sim, com certeza. De safristas, ele está um pouco mais breve de eu comentar que já foi aprovado na Câmara, né? Falta agora o posicionamento do Senado. Estamos aí na expectativa. Para quem não é ambientado com o setor agropecuário, vou fazer um resumão aqui dessa questão que o Thales comentou em relação aos trabalhos. Quando a gente tem variações de produção, né? Então, imaginem, por exemplo, uma produção de vinho. Todo mundo com certeza adora o vinho do Rio Grande do Sul e a gente sofre isso no setor vitivinícola, né? Bom, quando a gente pensa na época da colheita da uva, que é aquela época de vindima, que todo mundo gosta de ir experimentar isso lá nas vinícolas, é a época principal em que a gente precisa de contratar trabalhadores temporários dentro do agro e desse setor específico. O que vem acontecendo é que não é possível encontrar esses trabalhadores temporários, então, assim, por um prazo determinado e pequeno, tem que ser um trabalho feito com rapidez e contratando muitas pessoas, porque a produção depende daquilo, né? Corre o risco do vinho, da uva apodrecer, o vinho vinagrar por más condições de colheita. Bom, o que estava acontecendo? As pessoas optavam por não serem contratadas nessa modalidade temporária, porque essa contratação suspendia os benefícios, por exemplo, do Bolsa Família, e anteriormente se chamava Auxílio Brasil, né? Então, uma coisa impedia a outra, e o projeto de lei 715 dos safristas veio para poder possibilitar quem é beneficiário de algum benefício assistencial poder trabalhar em regime temporário e não perder esse regime assistencial. Então, isso para nós já facilita bastante essas contratações pontuais. Bom, e em relação ao trabalho domingos e feriados, né? Essa é realmente uma temática de extrema preocupação, porque, vou dar outro exemplo, o setor leiteiro. Quem trabalha com o setor leiteiro, ele trabalha de domingo a domingo. Ele acorda 4 horas da manhã, 6 horas da manhã a ordenha já tem que ter acontecido das vacas todas da propriedade, já tem que estar o leite lá separado, por exemplo, para fazer algum produto lácteo, para levar para queijo, para agroindústria, fazer a venda desse leite. Então, não existe feriado, nem domingo, nem final de semana para essas pessoas que trabalham diretamente com esse setor. E, obviamente, a gente tem uma dificuldade também de reconhecimento dessa função específica e de culturas específicas, por exemplo, a do leite, dentro da CLT e dentro das normativas trabalhistas atuais. Então, é um ponto que vem facilitar o setor a acontecer, a poder ter a contratação como precisa, porque hoje em dia o produtor realmente tem essa dificuldade. Acho que é uma boa introdução do tema. Essa é uma temática que realmente acho que impacta muita gente, como você falou do setor leiteiro, não tem domingo a domingo, não tem hora para acabar, tem toda a questão do consumo. E aí, obviamente, a gente acaba entrando também, que a gente também acaba exportando, né? Nós somos também um país, apesar de ser, como digamos assim, um grande produtor rural e o berço da alimentação no mundo, a gente também tem a questão dentro do estudo da questão internacional. E aí essa reciprocidade ambiental, o que você pode falar para o pessoal dessa reciprocidade ambiental? Bom, a reciprocidade ambiental ela surgiu da iniciativa da União Europeia em trazer as normativas
europeias para o Brasil. Bom, Patrícia, o que é isso? Pessoal, aqui no Brasil a gente tem o Código Florestal. O Código Florestal traz as especificidades para cada produção dentro dos 6 biomas que nós temos no Brasil. Então, para cada um deles, por exemplo, bioma amazônico, a gente tem a exigência de tantos por cento de preservação ambiental. Já para o cerrado, que tem uma característica de fauna e flora muito diferente, a gente tem um percentual Y. Então, a gente traz essas especificidades dentro do nosso código, que é uma legislação federal que já está em vigor desde 2012. E ela passou por mais de 15, 20 anos de discussão antes de ser aprovada. Então, realmente foi um período de muitas vitórias quando nós tivemos a aprovação do Código Florestal. Quando a Europa sempre foi um dos nossos principais clientes dentro do agro brasileiro. E aí ela aprovou uma normativa, a UDR, que fala sobre a não compra, né, ou então a cessação do fornecimento de produtos advindos de desmatamento, que é uma normativa retroativa, ou seja, ela aplica de 2020 para cá. E ela vai entrar em vigor, agora no final do ano para o início de 2025. Como é que isso acontece na prática? A União Europeia ela extrapola as exigências legislativas nacionais para os países da Europa e acaba aplicando essa lei para os fornecedores, no nosso caso, o Brasil. Então, se a gente tem, por exemplo, uma permissão para plantar com 20% de reserva ambiental, área de preservação no cerrado, soja, por exemplo, a gente vai ter a impossibilidade de exportar para a União Europeia, porque esse percentual do nosso Código Florestal é diferente do que a UDR, que é a legislação deles, indica. Claro que existem exigências de mercado que são semelhantes, a ter uma rastreabilidade de produto, a ter indicação da origem de todos eles. Mas é muito diferente quando uma exigência de mercado, então algo que é entre as partes, é negociado, né? Senta-se na mesa o produtor, o exportador e o comprador internacional, e de uma legislação que eles enfiam goela abaixo no Brasil e em outros países produtivos, né? Isso não se aplica não só à soja, mas também à proteína animal, ao café e várias outras culturas. O projeto da reciprocidade ambiental veio para coibir esse tipo de prática. Então, é direcionado mesmo o foco dessa questão da UDR da União Europeia. E o projeto ele vem exigir da União Europeia o cumprimento dessas exigências que ela vai ter conosco. E isso não é possível deles cumprirem porque o nosso Código Florestal ele participa de uma estrutura de sustentabilidade ambiental e ecológica e social que é muito diferente do terreno da União Europeia. Então, se a gente for pensar, por exemplo, em alguns países que são produtores de leite, a semelhança do nosso aqui no Brasil, nós não temos nem 5% de preservação ambiental em uma propriedade, enquanto na nossa a gente tem de 20% a 80%. Então, provavelmente a gente vai ter alguns embates aí ainda sobre reciprocidade ambiental. Não é um tema uniforme dentro do setor produtivo, mas é um tema de extrema preocupação, porque pode inviabilizar muitas exportações. E mais do que isso, só para complementar essa temática, é que a União Europeia influencia muitos outros países a exigirem algo semelhante. Então, a gente já tem uma perspectiva do Reino Unido nesse sentido. A China já vem se movimentando em relação a algumas exigências muito diferentes da União Europeia, muito mais negociadas, mas que traz essa percepção da sustentabilidade e da rastreabilidade. É uma tendência de mercado, mas nós, como soberania nacional, precisamos evidenciar nossa legislação para exportação. Claro, com certeza. E aí eu vou puxando o gancho, porque assim, você vai falando que a gente tem que acabar se adaptando, a União Europeia vem e faz essa influência. Querendo ou não, a gente também está sendo influenciado na questão da transição energética. E a transição Sim. energética, ela mexe com todo mundo. E acho que vocês estão mais preocupados, obviamente, com essa questão do combustível do futuro, o hidrogênio verde, mercado de carbono. Como é que está sendo analisado isso no setor do agro? Porque, assim, nos outros setores nós temos noção. No setor de energia, a gente já sabe como eles estão se posicionando. Mas no setor do agro, como é que vocês estão olhando essa nova dinâmica que o governo tem implantado desde o ano passado? Bom, na nossa percepção, todas as iniciativas que trazem a sustentabilidade junto para o econômico são muitíssimo bem-vindas. A nossa preocupação é como isso é feito, né? Se é imposto ou se é voluntário. Nós sempre defenderemos a percepção do voluntariado, né? De você agregar valor ao seu produto porque você cumpre algo que é de boas práticas internacionais, por exemplo, e não uma imposição de legislação, como a gente falou na UDR anteriormente.
O que começou essa pauta, como você bem comentou, foi o mercado de carbono, e ele também iniciou por uma pressão da União Europeia diante do Brasil para que nós pudéssemos fornecer o sequestro de carbono propriamente dito da produção agropecuária. O projeto que foi apresentado, ele veio originado do Poder Executivo. Ele, no início, realmente trouxe grande insatisfação para o setor, porque ele indicava que o produtor rural precisava compensar a sua produção. E na realidade, com o carbono, né, especificamente, como se ele poluísse aquele ambiente. E na realidade, isso é uma grande falácia, porque quando a gente pensa em produção agropecuária, nós temos um ciclo de produção. Então, se a gente tem um boi, por exemplo, que é leiteiro, né, que é o caso do setor que a gente comentou anteriormente, ele faz a ruminação, que é o que muitas pessoas falam que contribuem para o gás carbônico, né, no ambiente, mas ele faz o ciclo agropecuário completo. Então, ele faz essa ruminação específica, tem um nome técnico, mas não vou entrar aqui em detalhes, porque realmente vai ser um pouquinho chato. Mas quando ele faz isso, ele gera uma forma de que você sequestre o carbono pela, por exemplo, o que ele come diretamente. Então, se a gente tem uma plantação que é vinculada à integração lavoura-pecuária-floresta, o que é isso, Patrícia? É você poder integrar numa mesma propriedade a produção bovina, você poder plantar eucalipto, por exemplo, que é uma forma de preservação ambiental e recuperação do solo, e ainda você ter algum tipo de produção de grãos ou de hortaliças, algo que seja semelhante, que seja, digamos assim, algo diferente e não necessariamente pecuária e árvore. A gente conclui essa forma de percepção do gado como um ciclo pecuário com um ciclo de contribuição do meio ambiente. Então, ao mesmo tempo que ele emite parte da produção, e essa produção é 1% do que a gente tem no mundo, ele já retorna com, entre aspas, incluindo o carbono que não presta, que é a parte que todo mundo se preocupa em relação ao meio ambiente, de volta, e a gente vai fazendo esse ciclo sempre que tem, por exemplo, a alimentação do boi. Então, esse ponto é muito importante para a gente entender. O que gera carbono na Terra são os combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis são utilizados, por exemplo, pela União Europeia e pelo Oriente Médio, como a principal fonte de energia. O Brasil ele vem como um grande sustentáculo da transição energética, porque, primeiro, ele tem esse ciclo agropecuário completo, e, em segundo lugar, a gente tem etanol de milho, combustível do futuro, formas de produzirmos esses combustíveis pelos grãos que nós já produzimos, como é o caso do milho. Exemplo também o etanol que vem da cana, a gente abastece os carros, né? E aí a gente consegue trazer mais um mercado para o Brasil, mas que não seja só o mercado de carbono. Então, o mercado de carbono ele não vai salvar o mundo do gás carbônico, ele é um dos fatores que nós temos que fomentar. E o produtor rural ele entra como das formas de contribuição para que esse gás carbônico ele fique digamos assim, sequestrado na sua produção e não vá indevidamente para o meio ambiente. E aí você puxou o meu gancho do meio ambiente, porque como não falar de carbono, mas não falar de meio ambiente. E aí na questão do meio ambiente, que está interligado obviamente com essa transição energética, qual assim você acha que é a principal pauta hoje dentro do meio ambiente? Porque acho que apesar do mercado de carbono entrar na questão do meio ambiente, ele entra muito mais como uma transição energética. Mas dentro do meio ambiente, o agro está de olho especial mais em quê? No estado de emergência climática, pesticidas, o licenciamento ambiental? Qual que é o projeto hoje que mais impacta para esse setor? Olha, esse ponto do meio ambiente, eu acho que é difícil a gente excluir algum projeto de lei, né, Thales? Se a gente for pensar no top 4, eu me arriscaria aqui a dizer bem rapidamente, seria o estado de calamidade emergencial, exemplo que aconteceu infelizmente no Rio Grande do Sul. A gente precisa ter medidas que mitiguem os prejuízos e os riscos também. A gente precisa ter itens de meteorologia que sejam aplicáveis. A gente tem essa tecnologia, tá? Mas não é utilizado para prevenir catástrofes, por exemplo. Então, a gente precisa ter um fundo de catástrofe, por exemplo. Já tem uma lei complementar em que isso foi aprovado, mas ela não foi regulamentada pelo Poder Executivo. Esse é um ponto de muita tristeza do setor agropecuário. A gente sempre tenta fomentar isso. Precisamos ter o seguro rural, e aí até entrando nessa pauta também de crédito,
é uma forma de nós garantirmos que o produtor tenha mais segurança de produção por medidas que são emergenciais, que é o caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Até sobre esse ponto, eu destaco até o PL 1536, em que eu pude auxiliar o deputado Luciano Zucco nesse tema, mas que atualmente está no Senado e nós não tivemos ainda o andamento, mas já foi aprovado na Câmara dos Deputados. O pesticidas, porque a gente pensa na percepção dos fertilizantes, então é algo básico, é um insumo para que nós tenhamos a produção agropecuária. Por que os pesticidas são necessários? Nem todo solo, e aí aqui trazendo a agricultura tropical, que nós tivemos o desenvolvimento já há 50 anos, lá com o ministro Alisson Paulinelli, e o início do Centro-Oeste, né, como prosperidade do Brasil no agro, nós precisamos corrigir o solo para que ele fique favorável àquela cultura produtiva, né? Que ele fique favorável à soja, por exemplo. A gente faz isso por meio dos fertilizantes. Então, é importante que a gente saiba que fertilizantes e agrotóxicos são coisas completamente diferentes, porque quando um fertilizante ele é aprovado pela Anvisa e em alguns temas no Ministério da Agricultura, é porque ele não tem nenhum ponto de ameaça à saúde daquela determinada pessoa, daquela coletividade. Então, a gente não está relativizando o uso de qualquer produto para produção agropecuária. A gente passa por todas as medidas de licenciamento para isso acontecer. Em regra, fertilizantes demoram mais ou menos 5 a 10 anos para serem aprovados. Fora quando eles vêm do mercado estrangeiro, demoram ainda mais tempo para comprovação aqui no Brasil. E o objetivo é trazer maior segurança para que a gente possa investir nesse setor, né? E só um adendo aqui, quando a gente teve o estouro da guerra da Rússia contra a Ucrânia, a gente passou por um período de instabilidade muito grande dos pesticidas, dos fertilizantes, porque mais ou menos 80% do que a gente utiliza no Brasil pelos produtores, ele é importado ou da Rússia ou da Ucrânia. Então teve uma crise de abastecimento muito grande e algumas produções foram muito prejudicadas quanto a isso. Então, o objetivo é que a gente também se torne autônomo por meio dos bioinsumos, e aí pegando o gancho da outra temática. Os bioinsumos são fertilizantes naturais, são produtos que eles são feitos dentro da natureza, digamos assim, algumas questões isoladas quimicamente, que podem produzir um ambiente no solo, por exemplo, ou de combate a alguma praga dentro da planta ou dentro da muda, alguma questão específica, e aí fomenta essa produção ser possível e a colheita ser possível. Então, é uma preocupação nossa para que nós tenhamos os bioinsumos regulamentados no Brasil e possibilite, por exemplo, a agricultura orgânica, que é o que hoje em dia mais adota os bioinsumos. A gente tem um prazo até final do ano para a gente regulamentar isso, senão a gente pode ter alguma dificuldade para aprovação desses produtos. É um tema de grande preocupação. E por fim, por último, momentaneamente, seria o licenciamento ambiental, que objetiva trazer regras mais claras para que nós possamos ter o licenciamento ambiental menos burocrático. Patrícia, vocês estão querendo relativizar a comprovação ambiental da área de preservação? Não é isso, pessoal. O que a gente tem hoje é uma dificuldade de licenciamento porque é uma competência dividida entre estados e municípios e União. Então, às vezes, a gente tem o licenciamento pela União, chega no município a gente não consegue ter, porque a União não encaminhou algum dado para o município e aí o produtor fica nesse limbo de regularidade e irregularidade. Então, o licenciamento ambiental ele precisa ser integrado entre os sistemas dos entes federativos. Só isso já auxiliaria bastante a nossa atividade produtiva. E, obviamente, a gente consiga também ter uma auditoria nesses licenciamentos ambientais que seja menos custosa financeiramente para o poder público. E isso pode ser feito por meio, por exemplo, de certificados de produção, algo que seja levado também para o mercado privado. Então, eu me arriscaria em dizer que são esses 4 principais projetos quando a gente pensa em meio ambiente. Claro, claro. E aí, eu vou falar assim, para a gente chegando aqui ao final da nossa live, fizeram uma pergunta aqui, tem um projeto hoje que ele está na pauta da Câmara, que é o do combustível do futuro. Aí me perguntaram assim, como que a sociedade rural avalia o impacto a curto e a longo prazo desse projeto de lei do combustível do futuro? Olha, eu vou responder como Patrícia, tá? Porque eu acho que é mais fácil e a gente consegue perceber os lados positivos e negativos. O combustível do futuro, ele é uma temática essencial quando a gente pensa em transição energética, como a gente falou anteriormente, e garante o Brasil como um dos protagonistas em fomento à sustentabilidade no nível de combustíveis, tá?
Então, a gente teve, por exemplo, o caso do etanol, que foi um grande case de sucesso quando a gente pensa no pró-álcool lá atrás, nas décadas. Eu não me lembro especificamente as décadas, mas enfim, a gente tem mais de 30 anos, muito mais de 30 anos desse programa do pró-álcool, que agora se tornou o etanol de milho, né? Então, a gente teve o fomento, a semelhança do pró-álcool para o etanol ser produzido, a gente agora tem o etanol de milho. Foram políticas públicas que deram muito certo para o setor produtivo, que a gente aproveita o bagaço, entre aspas, do que poderia ser jogado fora, que seria matéria orgânica. Então, só isso já traz sustentabilidade para o setor. Se a gente reaproveita algo que a gente ia dispensar para a natureza, enfim, o que quer que seja, eu vejo com muito bons olhos, eu acho que integra muito bem o produtor rural com a indústria, e obviamente a gente também pode pensar até no PATEM ou no SAF, daquele combustível específico para as aeronaves. Se a gente pensa em emissão de gás carbônico pelos combustíveis fósseis, por exemplo, pelos aviões, a gente imagina, né, quanto a gente tem de contribuição disso na malha aérea internacional. É muito grande. Então, o Brasil, tendo esse ponto de protagonismo, ele consegue ser um ponto de segurança climática, mas a gente precisa fazer por onde mostrar para o mundo o que a gente faz. E um exemplo disso é o próprio PL 528. Então, a minha visão é muito positiva sobre o tema. Patrícia, então, mais uma vez, queria te agradecer pela ajuda na produção desse estudo, por estar disponibilizando seu tempo aqui, por esclarecer nossas dúvidas em relação ao setor, a esses 6 eixos, esses 6 temas do agro. Muito obrigado mesmo, estamos sempre à disposição para que você precisar, o ranking dos políticos está aí. Obrigada, Thales. Eu que agradeço pela parceria nesse estudo que nós fizemos. Estou sempre à disposição e para mim é uma alegria falar do setor e principalmente aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho do ranking. Muito obrigado, pessoal. Então, uma boa tarde para todos e acompanhe nossos estudos que vão ser divulgados nas nossas redes sociais e na rede da SRB, gente. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Um abraço.